Oi, gente, vamos começar aqui a parte de física. Eu não sei onde está minha caneta digitalizadora aqui, eu vou usar o mouse, tá, gente? Ó, questão 33. A explosão do vulcão Krakatoa gerou tal. O que ele quer? Admitindo-se que a velocidade média de propagação no ar é isso aqui, que o raio da Terra é aproximadamente 6.400 km e que π igual a 3. Quanto tempo o som dessa explosão precisou para dar a volta na Terra? Para você dar a volta na Terra é uma circunferência. Qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. Esse é o meu ΔS. Então lembra, se eu estou falando, se ele tem uma velocidade, tem uma distância e tem um tempo, o que você vai usar? Velocidade média, isso sempre vai cair. Quem estudou vestibulinho no semestre ou no ano passado sabe. O que mais? Então eu preciso achar meu ΔS. Por quê? Porque ele já me deu a velocidade e me deu a distância. Ó. Só faltou o quê? O ΔS. O ΔS é o comprimento. 2π, ele falou que eu posso substituir por 3. Raio é de 6.400. Certo? Fazendo essa conta dá 38.400 quilômetros. Quando você coloca na fórmula aqui, ó, vai ficar ΔT igual a ΔS sobre velocidade. Você trocou o ΔT com velocidade. Aí você substituiu. Não precisa fazer isso que eu fiz, mas é só para vocês verem. Eu cortei quilômetro com quilômetro. Ficou 1 sobre hora. Você inverte a fração, a hora vai para cima. De novo, é só para esclarecer para quem nunca viu, tá? Aí fica 38.400 km sobre 1.200 km por hora. Você cortou quilômetro com quilômetro, sobrou a hora ali, ó. Quanto que deu de hora? 32 horas. Letra B. Tinha que saber a velocidade média. Essa era tranquila, tá bom? 34. No momento inicial da queda de um granizo pequeno, inicialmente em repouso no interior das nuvens altas de tempestade, atua sobre ele apenas a força-peso. Verdade. Nos momentos seguintes, passa a atuar a força da resistência do ar. Isso aqui normalmente não se vê no ensino fundamental, você começa no médio mesmo. Também de direção vertical, só que de sentido contrário. Ele está te ensinando ao da força-peso e que tem sua intensidade aumentada de acordo com a velocidade da queda do granizo. Em função das forças atuantes, força-peso e a de resistência do ar, a partir de determinado instante, a velocidade da queda atinge um valor máximo, denominado velocidade limite. Desse momento até o granizo atingir o solo, a força resultante sobre ele é vertical de intensidade. Quando eu falo que é vertical, é assim, horizontal é assim, tá? Então, tem o granizo aqui. Vamos desenhar ele. Uma bolinha. Vai ter atuando aqui uma força para baixo, vertical para baixo, que a gente chama de força-peso. Entretanto, conforme ele vai caindo, ele vai enfrentando uma outra força, a força de resistência. Resistência do ar. Nunca a força de resistência do ar vai ganhar da força-peso, porque se ganhasse, ele voltaria para cima, né? Você já viu isso? Não. Que ganha a força da gravidade, vai caindo, só que ele atinge uma velocidade limite. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, a força-peso continua, mas vai aumentando a força de resistência do ar. O ar vai ficando cada vez mais resistente a ele. Sim ou não? Então, no começo, quando você solta, o granizo ele é acelerado pela força-peso. A resistência do ar nesse momento ela é muito pequena ou quase não existe, né? Aí, conforme a velocidade vai aumentando, a resistência do ar também aumenta. Essa força de resistência depende da velocidade. Tem um momento que elas se igualam. Então a força-peso vai ficar igual à força da resistência do ar. O que isso quer dizer? Que torna nula. Porque se uma força é igual a outra, a força atuante no granizo é nula. Ele vai chegar numa velocidade que a gente chama de velocidade limite. E ele vai cair com essa velocidade limite. Beleza? Então, o que ele pergunta? A força resultante sobre ele é vertical. Vertical é o que é nessa direção aqui. Horizontal seria assim, lembra? Realmente é vertical.
Só que ela é nula, porque chega um momento que a força peso e a força de resistência do ar, elas se equivalem. Então, a força na velocidade limite é nula, mantendo o valor da velocidade do granizo constante. Beleza? Essa aqui eu achei meio chatinha por causa das questões. Eu não sabia que vocês já viam gravitação universal no primeiro ano, não é todo mundo, né? Ele dá a fórmula aqui, que isso aqui tem que saber de cabeça, na qual G é a constante universal, é sempre o mesmo valor, tá? M1 e M2 são a massa dos corpos que você está conversando. Aqui, Newton fala que se você tem dois corpos, um exerce força de atração no outro. O um é o M1, o outro é o M2. Considerando o planeta Marte e seus dois satélites naturais, suas duas luas, Phobos e Deimos. Sabendo que a massa de Phobos e sua distância, massa de Phobos e sua distância em relação a Marte. Então, você tem aqui tanto a massa quanto a distância. A mesma coisa para o Deimos. Você tem a massa e você tem a distância. A intensidade da força gravitacional exercida por Marte sobre Phobos em relação à intensidade da força gravitacional exercida por Marte sobre Deimos pode ser descrita pela equação. Gente, a força de Marte é o emão aqui, ó. Lembra que são dois corpos? Um é Marte, outro é a Lua. Em cima eu fiz Phobos, então massa de Phobos. Embaixo eu fiz Deimos, massa de Deimos. Por que eu estou fazendo essa divisão? Você não precisa necessariamente fazer a divisão primeiro. Você pode achar F de Phobos, depois acha F de Deimos e compara, mas aqui eu já estou comparando. O emão é Marte. Por que eu já estou comparando? Quando eu coloco um sobre o outro, a fração de baixo ela tá dividindo, você inverte ela e ela multiplica. Nisso eu consegui cortar tanto a constante universal aqui, que é o G, quanto a massa emão, que é de Marte. Sobrou só a massa de Phobos, distância de Phobos, massa de Deimos, distância de Deimos. Aqui, ó. Aí você substitui. O que é massa de Phobos? 1 vezes 10 a 16. E a distância dele? 6 vezes 10 a sexta. Eu só substituí, ó. Agora de Deimos. Qual que é a massa dele? 2 vezes 10 a 15. Qual que é a distância dele para Marte? 24 vezes 10 a sexta. Substituir. Aqui é que eles pegam vocês. O problema da maioria dos alunos não é nem o assunto. É saber manipular bases de 10. Saber trabalhar com notações científicas. Porque aqui, ó, eu coloquei ao quadrado. 10 a sexta ao quadrado, quanto que é? 6 vezes 2, 12. 10... embaixo também. Beleza. Nisso, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá, eu já peguei o 24, fiz ao quadrado, deixei uma vírgula só e dei os dois zeros pro 10, porque seria 10 elevado a 12. 24 ao quadrado é 576, mas eu deixei uma vírgula só, 5,76. E dei esses dois zeros pro 10 a 12, fica 10 a 14. Embaixo, 6 ao quadrado é 36. Eu tirei coloquei uma vírgula aqui para ficar uma vírgula só e dei um zero pro 10 a 12. 10 ao elevado a 13. Fazendo essa conta aqui, ó, o 10 a 28, ele vai para cima como 10 a menos 28. Aí fica 10 a 30 vezes 10 a menos 28, fica 10 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, você vai chegar em 80. Lembra que a comparação era essa? Ela é igual a 80, então a força de Phobos é igual a 80 vezes a força de Deimos. Onde a gente acha isso? Letra C. O principal aqui, que eu acho que gerou dúvida, são as contas, né? Mas tá, se você nunca viu, isso é gravitação universal. Essa aqui, muito fácil. O menino, ele viu um experimento. Aí ele pegou e falou, como é que eu vou medir a altura da minha geladeira sabendo a minha altura e a distância para um prato aqui, ó. Gente, ele pediu expressamente para você usar semelhança de triângulo. Vamos ver aqui, ó. No entanto, tá. Aqui, ó, semelhança de triângulo. É uma coisa que tem que sair lá do fundamental, na verdade. Porque você percebeu que eu tenho dois triângulos vermelhos aí, ó. Eu posso baixar aqui e juntar, né? Mesma coisa aqui.
Vamos achar a altura? A altura do menino está para a altura da geladeira, assim como a distância do menino está para a distância da geladeira. Por quê? Porque eles são semelhantes. Foi isso que eu fiz aqui. Aqui eu escrevi H, não, distância aqui, ó. Dzão. Então, 1,6 está para 56 centímetros. Ou você pode fazer também comparando pequeno, isso dá certo. 1,6 está para 56, assim como H está para 70. Mas eu comparei, em vez do mesmo, do menino com o menino, da geladeira com a geladeira, a altura do menino, 1,6, está para a altura da geladeira. Assim como a distância do menino, 0,56 metros, está para a distância da geladeira, 0,7 metros. Aqui é 0, né? Tá, 0, fazendo essa conta, você chega em 200 centímetros, que são 2 metros. Mas, quando o menino mediu a altura da geladeira, ele chegou em 190 centímetros. Qual que é a diferença? Aqui é 1,9 metros, né? Se você chegou em 200 centímetros e a altura real é 190, 200 menos 190, 10 centímetros, letra B de bola. O importante aqui era saber semelhança de triângulos, né? 37. Gente, essa fórmula aqui é muito usada. Com o objetivo de determinar o valor energético liberado pelo amendoim quando ingerido, um aluno promoveu a combustão de 1 grama de amendoim e o calor liberado aqueceu determinada massa de água de 24 graus para 84 graus. No rótulo fala que 1 grama de amendoim tem 66 mil calorias. Isso é o quê? Considerando, devido a inúmeras perdas durante o experimento, apresentou 50% da energia liberada. Tá, então foi efetivamente usada. Então ele não usou 6 mil, ele usou 50%, metade, 3 mil. Para aquecer, sabendo que o calor específico da água, isso aqui nunca muda, é o meu Czinho. A massa de água que foi aquecida. Bom, o que é o 3 mil aqui? M eu quero saber. O C, que é o calor específico, é 1. E a variação da temperatura é a temperatura final menos inicial, aqui, ó. Dá 60. O M, o 60 vai passar para o outro lado dividindo. 3.000 dividido por 60, 50 gramas de água que ele conseguiu aquecer aí. Tá bom? O problema é você saber essa fórmula, né? Eles não estão dando mais de graça, tem que saber. Calorimetria, eles pediram um pouco de cada aqui nessa questão. 38, eu achei um pouco demais aqui para pedir no primeiro ano do ensino fundamental. Não sei se é normal, depois vocês me falam se vocês viram esse tipo de questão aí ou não. Mas ele está pedindo uma coisa que chama efeito Doppler. Você já percebeu que quando uma ambulância está passando, ela parece alto perto de você, conforme ela vai ficando longe, vai ficando cada vez menor, cada vez menor. É porque a frequência dela quando está perto é alta, quando está longe ela é baixa. Para a gente calcular isso aí, o tipo de frequência, a gente tem essa fórmula aqui, ó, que eles não deram também, você tinha que saber. Aí já é um pouquinho mais avançado. A gente tem aí, ó, a frequência medida pela fonte. Qual que é a fonte aqui, ó? É o morcego. O morcego voa na direção do detector com velocidade de 40 metros por segundo e frequência de 31.500 Hz. Considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, a frequência detectada, então a frequência detectada é esse F0 aí. O que é o que aqui? Ó? Isso aqui é a frequência da fonte, do morcego. Tá? Em cima, a gente tem a velocidade do som, né? A velocidade da fonte... a velocidade do som aqui, ó, 340 metros por segundo. Aqui no numerador, o V0 é a velocidade do observador. Como o detector está parado, a velocidade dele é 0. E embaixo, a gente tem a velocidade da fonte, do morcego. O morcego está a 40 metros por segundo. Aqui, ó. Depois que você fez isso aqui, é só resolver. Ó. Ficou 340 sobre 300, corta aqui. Deu 35.700.
Eu não entendo, sinceramente, essa prova. Por que não colocar esse número aqui nas alternativas? Como ele falou aproximadamente, você deixa o aluno preocupado, porque você chegou nisso aqui, você fica refazendo conta com medo de ter errado, ou com medo de ter montado alguma coisa errada. E não montou, tá tudo certo, a letra D, ó. Como ele falou aproximadamente, tudo bem você colocar essa. Cuidado com isso na prova, tá? Próxima. A Agência Nacional Elétrica, ANEEL, publicou que 27 novas usinas começaram a operar no mês de abril de 2023. O resultado resultando numa expansão de 593 megawatts fornecidos, sendo 11 usinas eólicas, 8 solares e 5 termoelétricas. Uma pequena central hidrelétrica e uma central geradora hidrelétrica. Nesse cenário, Minas Gerais foi o estado com maior expansão no mês, correspondendo 231 megawatts. Total instalado nas usinas do país aqui. De acordo com as informações fornecidas, podemos afirmar... Ixi, vai ter que vir uma por uma, hein? Os planos de construção indicam maior investimentos em usinas termoelétricas. O que é termoelétrica? UTE. Não, né? Ó, a azul de baixo aqui, o HE, usina hidrelétrica, está maior em operação. Mas aqui embaixo que está maior é a fotovoltaica. Não, a fotovoltaica é o que está tendo maior investimento. Já não poderia ser. D. Em média, no mês de abril... Será que todos são no mês de abril? Cada nova usina fotovoltaica gerou 40,5. Deixa eu ver aqui. Tá, publicou no mês de abril, em operação. Em média, no mês de abril, cada nova usina fotovoltaica... Tá, vamos fazer aqui, deixa eu ver. Construção não iniciada em construção. Gerou quanto que ele falou? 40,5? Resultando de expansão... 8 fotovoltaicas. Exatamente, tá? É isso que ele quer. Ó... 8 solares fotovoltaicas gerando 324. Quando você pega 324 e divide por 8, dá exatamente 40,5. Então, letra D de dado já aqui. Próxima. 40. Estrelas supermassivas são capazes de fundir elementos até o ferro. No início de seu processo evolutivo, o núcleo dessas estrelas concentra 10% de sua massa. Só que, no entanto, 0,7% da massa do núcleo é transformada em energia. Por quê? Ele está falando de energia. Então, qual que é a massa aqui que eu tenho? Ó, sabendo que o produto da massa pela velocidade, a fórmula que ele está te dando. Qual a ordem de grandeza da energia de 2 vezes 10 a 29? Só que você pode usar 2 vezes 10 a 29? Não. Porque ele usa 10% da massa. Aqui, ó, 10% de 2 vezes 10 a 29. Você tira um zero, fica 2 vezes 10 a 28. Só que você também não pode usar 2 vezes 10 a 28 porque ele só consegue converter 0,7% disso. 0,7 vezes 2, 1,4. Esses dois zeros aqui você vai tirar lá de cima, vai ficar 26. Agora sim você pode usar a massa. Na fórmula que ele deu aqui. Aqui a massa. E a velocidade da luz? Ele também te deu 3 vezes 10 a oitava, ao quadrado. 8 vezes 2, 16. Quando você multiplica, dá 12,6 vezes 10 a 42. Entretanto, eu vou deixar na notação científica colocando a vírgula aqui. Fica 1,26 vezes 10 a 43. Cadê na resposta 43? Essa questão deveria ter sido anulada. A resposta, a ordem de grandeza é 10 a 43. Não tem na resposta. E aí? Você não confunde mais o aluno? O aluno sai dessa prova achando que física é um terror.
E não é. É que essa prova dificultou mesmo para vocês aí. Bom, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado da correção de física.